Luneta Sonora na área. E hoje eu quero falar da crônica que eu escrevi nesse domingo, nesse último domingo, que se chama A Minha Primeira Opção, que não foi a primeira opção de crônica que eu estava pensando naquele momento. Eu tinha até uma crônica pronta, mas eu vou deixar para esse domingo. Eu vou publicar nesse domingo. Era a crônica que seria para o domingo passado. Mas aí eu lembrei que o dia 1º de fevereiro, que é o dia que a crônica entrou no ar, foi o dia do publicitário, que é a minha formação acadêmica. E eu não segui a minha primeira opção. Ela não era necessariamente a minha primeira opção. Queria ter sido jornalista, me formei como publicitário. Mas pensando bem, como eu coloquei na meta descrição, segui a minha primeira opção, que foi a de comunicar. Então, nessa crônica, eu falei justamente sobre isso, sobre como você encara esse dilema de não ter seguido a profissão que você realmente se formou, porque o seu instinto e o seu coração te levam para um caminho que era o seu primeiro caminho de fato, mas ele foi seguido por linhas completamente diferentes daquelas que eu imaginava que poderia seguir. Então, é aquilo, nem sempre a primeira opção é o destino final. E tudo bem. Às vezes ela é só o ponto de partida para entender quem a gente é. E principalmente quem a gente não é. E esse episódio de hoje nasce justamente dessa crônica que eu escrevi nesse domingo, mas que fala de algo universal. Escolhas, caminhos tortos, acasos e construção de identidade. Quando a gente é jovem, escolher parece definitivo, né? Faculdade, profissão, carreira, existe uma pressão silenciosa para acertar de primeira, como se errar fosse um atestado de fracasso. Só que a vida real ela não funciona em linha reta. Ela funciona em camadas, em idas e vindas, em ajustes finos feitos no meio do caminho. Então, o que eu estou dizendo? O que eu quero falar de novo para vocês? Que a minha primeira opção não foi exatamente a comunicação que ela se apresenta hoje. Houve outros desejos, outras vontades, outras imagens de futuro. Algumas não se concretizaram, outras se transformaram. E foi justamente nesse processo que algo importante aconteceu. A percepção de que identidade ela não nasce pronta, ela se constrói. Comunicação, no fim das contas, não foi só uma escolha profissional. Foi um território onde várias partes minhas conseguiram coexistir. O olhar criativo, a inquietação, a relação com a cidade, o desenho, a escrita, o pensamento visual. Todas as coisas que eu fazia ao longo desse tempo e que eu juntei numa coisa só praticamente. Tudo aquilo que parecia disperso encontrou um eixo. Não por acaso, mas por insistência. Então, esse episódio não é sobre romantizar desvios, nem dizer que tudo acontece por um motivo. É sobre reconhecer que escolhas elas também são revisáveis. Que mudar de rota não apaga o caminho percorrido, pelo contrário, ele sustenta o que vem depois. A crônica que inspira esse episódio, que foi a crônica de domingo, ela fala de um passado observado com maturidade, ou seja, da a primeira escolha não foi a que eu segui, a faculdade foi uma coisa completamente diferente que eu até tentei me encaixar, mas é aquilo, nada muda a minha natureza de investigar, nada muda a natureza que o seu coração manda. Ele é teimoso e sempre encontra uma fresta para passar. E mesmo formado no trabalho, o meu desejo de registrar a dinâmica da cidade, de contar histórias e de deixar uma marca no mundo prevalece. E é isso, o coração ensina que a autenticidade é sustentável. E é ela que mantém o site vivo por quase 2 décadas. Será que em outra situação seria assim? E é que escolhas aparentemente divergentes, elas podem convergir. E é o que eu disse na crônica de domingo, sobre não saber vender, sobre não ter esse dom, não ter nascido com esse dom mesmo sendo filho de vendedora. E afinal de contas, como eu estou dizendo aqui, eu até encontrei esse tópico
dessa parte. Justamente, confesso que muitas vezes eu fui jornalista, mais jornalista do que publicitário, mesmo nunca tendo me formado nessa carreira. Muito receoso se eu me consideraria assim, por causa da formação acadêmica ser outra, e muito pensativo se eu levaria essa ideia, que está inclusive registrada como sonho do meu primeiro post do site. Afinal de contas, eu tenho 37 anos e talvez eu possa tentar levar esse plano adiante. Tenho até um adiante fora do lugar de... Deixa eu ver se eu acho. Pronto. Só fiz essa correção no texto, mas ele é o mesmo. E o que eu estou dizendo? E aí eu refleti se eu perdi alguma coisa por não ter feito jornalismo ou não, por não ter me inserido no mercado publicitário tradicional. Nunca efetivamente me inseri no mercado. E é aquilo, a profissão versus a vocação. Que a crônica ela ensina que o diploma é uma ferramenta, não uma sentença. Que eu me formei em publicidade, mas a minha natureza investigativa, e você percebe pelas coisas que eu faço, ela puxa para o jornalismo. E a carreira não necessariamente é o nome que está impresso no diploma, mas o que eu faço com o conhecimento que eu adquiri. E a minha primeira opção real não era um cargo, mas um verbo. Ou seja, não era o cargo de jornalista, não era o cargo de publicitário. Era um verbo, comunicar. E o curso de publicidade ele não foi um desvio, mas sim o fornecedor da bagagem técnica e visual que sustenta esse projeto. Um dia que eu estava no roteiro, e é justamente sobre isso. A crônica que inspira esse episódio fala de um passado observado com maturidade. Não com arrependimento, porque eu não me arrependo de nenhum dos passos e nenhuma das coisas que eu fiz. Mas com entendimento, porque só olhando para trás dá para perceber como certas portas fechadas evitaram caminhos que não nos caberiam. E como outras abertas quase sem planejamento ou abertas na marretada praticamente, se tornaram fundações sólidas. Comunicação e identidade caminham juntas. A forma como a gente comunica o que faz, o que pensa e o que cria está diretamente ligada às escolhas que foram feitas, inclusive as que deram errado. Cada projeto carrega um pouco dessas decisões invisíveis. Então esse é um convite a uma pausa, uma reflexão. Para quem está começando, para quem está no meio do caminho. E talvez nesse momento de que você já deve ter escolhido a sua carreira, que você está começando a faculdade muitas vezes, porque a essa altura já em alguns lugares começaram as aulas depois que muita gente passou nos processos de seleção. E esse é um convite a pausa, uma reflexão para quem está começando agora. E também para quem está no meio do caminho. E para quem já percebeu que a primeira opção, às vezes, não é o destino final, mas foi essencial para chegar até aqui. Porque no fim não se trata de acertar de primeira. Se trata de continuar escolhendo conscientemente quem você quer ser. E é sobre isso mesmo. A crônica, ela ensina que eu consegui algo raro, a reconciliação. Que eu parei de brigar com o publicitário que não vende e abracei o comunicador que cria. E que a minha primeira opção, ela nunca foi uma profissão específica, mas sim a missão de comunicar. E essa eu estou seguindo desde o primeiro dia. Ok, esse foi o Luneta Sonora de hoje. Vocês já sabem que toda sexta-feira tem episódio inédito do podcast na sua plataforma de áudio preferida, nos sites e no YouTube e no Spotify, que você está vendo essa versão em vídeo, e nas demais plataformas a versão em áudio que você já está acostumado. E é isso aí, né? Nas redes sociais, @Josivandra vai lá, @Josivandra1x no Tumblr, e a gente se encontra por aí. Até lá, e não desanime.